Amém, igreja? Paz do Senhor para todos. Que bom que você chegou até este lugar. Como eu sempre digo, foi o Senhor que te trouxe, porque Ele tem uma porção liberada do céu para nós hoje. Que os nossos corações estejam realmente ardendo com expectativa por aquilo que o Senhor tem a liberar para cada um de nós. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 23. 31, 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor Deus deu esta ordem a Josué, filho de Nun. Seja forte e corajoso, porque você vai introduzir o povo de Israel na terra em que prometi a eles sob juramento. Eu estarei com você. Amém? Capítulo 34 de Deuteronômio, verso 9, fala assim: Josué, filho de Nun, estava cheio de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. Assim, os israelitas obedeceram a Josué e seguiram os mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Josué, capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Moisés, homem que servia ao Senhor, Deus falou ao assistente de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: agora que meu servo Moisés está morto, você será o novo líder do povo de Israel. Levante-se, pois, agora para guiar todo este povo na travessia do rio Jordão, para entrar na terra que eu estou dando aos israelitas. E agora o verso 9. Digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja onde estiver. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Você pode se assentar, dando glória, dando aleluia ao Deus que nos encoraja nesta noite, ao Senhor que nos trouxe aqui para declarar sobre nós que é necessário sermos fortes e corajosos, não na nossa força, não na nossa coragem, porque muitas das vezes nós nem temos, mas Ele é forte e Ele nos encoraja a prosseguir, a continuar. Amém? E é interessante esse texto de Josué, capítulo 1, porque vai nos mostrar um cenário de transição. Um cenário no qual um ciclo havia terminado em Moisés e um novo ciclo estava iniciando em Josué. Então era uma transição um pouco assustadora, podemos entender desta forma. E por que assustadora? Porque ele estava sucedendo nada mais, nada menos do que o grande líder Moisés. Então era um novo caminho, era uma nova etapa, cercada de muitos desafios, de muita responsabilidade. E quantas das vezes nós, quando somos inseridos num novo tempo, nós olhamos para a realidade que nos espera e a primeira reação que nós temos é ter medo? É ou não é assim? Muitas das vezes o Senhor encerra um ciclo nas nossas vidas, nos convida a viver um ciclo novo, um novo tempo, mas quando a gente se depara, a gente se assusta. Mas eu acho poderosa a palavra de Deus, porque existe ensinamento de Deus para nossas vidas em relação à maneira no qual nós temos que nos posicionar quando o medo, quando o desânimo, quando a dúvida bater a nossa porta. Então você pode louvar o Senhor por conta disso. Glorificado seja o nome do Senhor. E aí eu acho interessante, porque Deus ele inicia essa conversa com Josué, falando: Josué, Moisés, meu servo, está morto. Aí eu fico pensando, será que Josué não sabia que Moisés tinha morrido? Sabia. Tanto sabia que no capítulo 34 de Deuteronômio vai dizer que eles estavam vivendo o período de luto. Mas Deus inicia um diálogo com Josué perguntando: Moisés morreu. E por que Deus fez essa pergunta? Por que Deus fez essa afirmação
a Josué. Sabe por quê, igreja? Porque muitas das vezes o Senhor, vai ser necessário o Senhor nos tratar com um tratamento de choque, para que tenhamos a condição de olhar para a nossa realidade e entender que o cenário passado acabou e agora o cenário é esse. E qual era o cenário? Moisés morreu. E aí o Senhor nos convida nessa noite a nós mesmos nos olhar para o nosso cenário atual. Qual é o seu cenário atual? Talvez assim como de Josué, o cenário é o cenário que assusta. O cenário é o cenário no qual você não sabe o que vai acontecer. É um cenário que você parece que não tem recursos para enfrentar. Mas quando o Senhor nos traz essa lembrança, não é para trazer desespero, mas é para te fazer lembrar de que você é um escolhido. É uma escolhida de Deus. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Quando nós somos introduzidos a um novo tempo, nós olhamos para a realidade e nos sentimos incapazes de viver um novo tempo. E nos esquecemos da palavra que o Senhor já liberou sobre nossas vidas. Josué sabia que ele seria o sucessor de Moisés. Josué não foi pego de surpresa. Ele sabia, no capítulo 31 que nós lemos, o Senhor já havia falado que ele seria o sucessor. Então por quê? O texto nos faz entender que Josué estava vivendo um período de paralisia. Sabe, muitas das vezes, o medo do que vai acontecer vem sobre nós como uma desesperança, como um desânimo, nos fazendo duvidar daquilo que o Senhor já te chamou para ser e para fazer. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe a este lugar para te fazer lembrar que você é e vai viver tudo que Ele disse que você viveria. Você pode crer em nome de Jesus. O novo tempo não vai te impedir de viver um novo. Os novos desafios não te farão retroceder. Aquilo que você não sabe, o Senhor vai te capacitar e você vai avançar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí é interessante porque Moisés era um exemplo de líder para Josué. Moisés Josué caminhou muito tempo com Moisés. Era referência, era base. Mas chegou um tempo que essa referência acabou. Terminou. Chegou um tempo que tudo que estava confortável termina. E aí o Senhor nos convida, agora você vem viver um novo tempo, porque eu quero que você viva as suas experiências comigo. Agora o convite de Deus para nossas vidas é: venha viver novas experiências comigo. Agora é sobre mim e você, diz o Senhor para nós nesta noite. São novos tempos, novas experiências em Deus. Então não retroceda, não tenha medo. O Jordão era o que separava Josué do cumprimento da promessa. Eu não sei qual é o Jordão que te separa das promessas de Deus, mas eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai ficar pelo caminho, você vai avançar em nome de Jesus. Você não pode desistir agora, você não vai desistir agora. Você não vai abrir mão das promessas de Deus. Você já percorreu um longo caminho. A vida está difícil, mas o Senhor é aquele que te fortalece. O Senhor é aquele que te anima nessa noite. É aquele que te encoraja. E é aquele que diz: você vai chegar do outro lado. Permaneça em minha presença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero nessa noite compartilhar com a igreja 3 pontos que o Senhor me fez enxergar neste texto. E o primeiro ponto é: o tempo é agora. Você pode repetir? O tempo é agora. O tempo é agora. Agora. Sabe, eu quero pedir para que o Senhor coloque em nós esse senso de urgência, para que a gente se mova em obediência àquilo que Ele espera de mim e de você. Que o Senhor coloque em nós esse senso de urgência. A partir do verso 1 até o versículo 5, o texto vai nos dizer
que Deus ele vai falar para Moisés, ou para Josué, Josué morreu, acabou. Agora é você e eu. Levanta-te, pois, agora. E por que Deus queria que Josué ficasse posicionado, ficasse em pé? Primeiro porque a gente sabe que sentado ninguém resolve nada. A gente já entende isso. Mas quando Deus estava falando para Josué, levante-se, pois agora, não era apenas um posicionamento de ficar em pé sobre seus pés, mas era sobre um posicionamento interno, de alguém que entende a quem serve, de alguém que entende que Deus já liberou uma palavra, e a partir dessa palavra se posiciona como quem já viveu o cumprimento da promessa. Então o Senhor nos convida a não apenas ficar de pé quando o pastor pede, mas se posicionar em pé de dentro para fora. É mudança de posicionamento. Esse é o convite de Deus para nós. Mas aí o texto continua. Coloque-se de pé, levante-se, pois agora. Por quê? Porque você vai atravessar com todo este povo o rio. É você que vai conduzir este povo até o outro lado. Olha que profundo é isso aqui. Porque o Senhor, Ele quer que nós nos posicionemos, não porque apenas Ele tem uma obra em nossas vidas, mas porque aquilo que Ele começou em nós não se limita a nós. O que o Senhor começou na sua vida não termina em você, começa em você. Mas existem pessoas que estão olhando para você, olhando para o seu posicionamento. E se você parar, sua casa para. Se você parar, as pessoas que olham para você vão ficar pelo caminho. Por isso que o Senhor nos diz, levante-se, pois agora, pois é você que vai atravessar este Jordão, você e todo o seu povo. E quem é o seu povo nessa noite? São seus filhos? É seu marido? A sua esposa? Quem é que está trazendo preocupação para você nessa noite? O que te traz preocupação? O Senhor nos trouxe aqui para dizer, eu estou contando com o seu posicionamento, porque é através do seu posicionamento que você e a tua casa vão atravessar o Jordão, é que vocês vão viver o tempo favorável de Deus. Posicione-se nesta noite. Aleluia! Aleluia! Mas às vezes nós olhamos para a realidade da nossa casa, por exemplo. Nós olhamos para a realidade. Josué tinha uma grande multidão sob a responsabilidade dele. Aí tu imagina, ele acabou de assumir um cargo de liderança, sucessor de Moisés, não era qualquer coisa. E ele olhar para aquele povo, imagina o nervosinho que deu naquele homem. Deu, assustou, porque nós somos seres humanos, assim como ele também era. Mas aí o Senhor vem e fala para ele, você vai atravessar. É legal porque Deus não perguntou assim para Josué, Josué, você se sente pronto para isso? Deus não perguntou, você quer um pouquinho mais de espaço? Você quer chorar mais um pouquinho aí na sua luta, no seu luto, na sua dor? Deus ele não pergunta para Josué, quando você estiver pronto, você levanta a mão e me chama. Não! Deus ele olha para Josué e fala, levanta-se, pois agora existe um senso de urgência do céu clamando por cada um de nós. O posicionamento é para agora. Levanta-se, pois agora. Aleluia! Sabe, o Senhor nos convida a sair do ambiente da paralisia e a viver o extraordinário que Ele tem para nossas vidas. Aleluia! E aí, não é sobre o que Josué podia fazer, porque só quem tem a capacidade de abrir o Jordão é Deus, mas o posicionamento de Josué em obediência faria o milagre acontecer. Então não é sobre o que você pode, não é sobre o que você sabe, é sobre a palavra do céu já liberada sobre você. Entenda uma coisa, o mesmo Deus que nos chamou, Ele nos habilita, nos prepara, nos capacita e nos envia. Não é sobre nós. O Deus que te chama te capacita, o Deus que te chama te habilita, o Deus que te chama é o Deus que te envia. Creia nisso nessa noite. Aleluia! E o segundo ponto que eu quero compartilhar é o nosso posicionamento interno que vai anteceder a vitória externa. E eu vou repetir, é o meu posicionamento interno que vai definir, que vai anteceder o meu milagre
externo. No capítulo 1, no verso 6, a palavra do Senhor diz assim: ninguém será capaz de impedir a sua marcha enquanto você viver, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Eu não te abandonarei, também não te deixarei. Seja forte e corajoso, e você terá sucesso como líder do meu povo, e você vai conquistar a terra que eu prometi. Sabe o que o Senhor nos ensina aqui nessa noite? Que ser forte e corajoso são 2 posicionamentos que nós precisamos ter como povo de Deus. E aí eu entendo que o ser forte vai falar a respeito de um posicionamento externo, um posicionamento de fora. É eu fazer aquilo que precisa ser feito. Então o esforço vai exigir de mim eu parar de enrolar e fazer o que tem que ser feito. É eu parar de me lamentar e eu fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. É eu sair do meu lugar de paralisia e avançar a partir do que o Senhor já declarou sobre a minha vida. E aí vai falar: esforça-te e tenha bom ânimo. E quando eu olho para o bom ânimo, eu penso que é um posicionamento que vem de dentro para fora. É uma fé em ação. Porque não adianta, irmãos, eu ter um posicionamento do lado de fora. Se do lado de dentro eu não confio que Deus é capaz de me fazer passar pelo meu Jordão. Não adianta do lado de fora eu fingir que está tudo bem, se do lado de dentro eu não acredito que o Senhor está olhando por mim. Não adianta do lado de fora eu ter uma postura de super crente, se do lado de dentro eu acho que o Senhor já não vai cumprir mais nenhuma promessa. O Senhor está falando para nós, é o nosso posicionamento de dentro para fora que vai definir o nível de milagre que vai acontecer nas nossas vidas. É o nosso posicionamento de dentro para fora. Sabe, o do lado de fora a gente impressiona homens, mas o Senhor é que faz a leitura do coração. Então não adianta eu ter uma postura, eu estar posicionado do lado de fora, se do lado de dentro eu estou prostrado. O Senhor nos chamou aqui nessa noite para falar: eu quero um alinhamento de dentro para fora. É o posicionamento de dentro para fora. É um novo comportamento de dentro para fora. Aleluia! Só que Deus também entende os nossos momentos e as nossas fragilidades. E louvado seja Deus, que Deus é Deus, não é homem. Porque se fosse homem, Deus já teria desistido de nós, mas Ele é Deus. Louvado seja Deus. Porque Ele entende as nossas fraquezas. O Senhor, Ele entende as nossas lamúrias. Ele entende os nossos momentos. O Senhor, Ele entende os nossos medos. Ele entende as nossas crises. Mas Ele nos ama tanto, 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 que Ele nos trouxe aqui para dizer: eu entendo tudo isso, mas eu também sei que você tem a capacidade de se levantar e continuar, porque a obra não terminou. Levanta-te, pois, agora. Aleluia! Aí a palavra de Deus em Atos, no capítulo 23, no verso 11, vai nos trazer um episódio da vida de Paulo, que Paulo havia sido açoitado, estava preso no palácio, né, tinha sido quase que morto de tanto apanhar, né, sofrendo injúrias, calúnias. E naquele momento de fragilidade de Paulo está lá na cela ali, sofrendo dentro daquele palácio. E aí a palavra de Deus vai dizer que Deus, Ele se aproximou de Paulo e se colocou ao lado dele. Irmãos, que coisa linda! Que coisa linda é saber que o nosso Deus nos encontra em nossas prisões. Que coisa linda é saber que o nosso Deus se coloca ao nosso lado em nossos momentos de fragilidade. E Deus se colocou ao lado de Paulo como um amigo que se coloca no lado e fala: eu estou contigo, você não está sozinho. Sabe, o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar: você não está sozinho, você não vai atravessar o seu Jordão sozinho. Assim como eu estive com Moisés, eu também estarei contigo, não te deixarei, também não te desampararei. Aleluia! Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos, igreja, reagir ao convite do Senhor, ao novo posicionamento de fé. Nós precisamos reagir ao convite do Senhor de não permanecer na paralisia, mas avançar confiando que Ele vai passar conosco, com cada um de nós. A palavra vai dizer, se você passar pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo. O mar não vai te submergir. Circunstância nenhuma é grande o suficiente. O teu Deus é maior. O Senhor, o nosso Redentor, Ele é maior. Então, para que o desespero? Para que a dor? Para que o lamento? Levante-se, pois, agora. Aleluia! Levante-se, pois, agora. Eu lembro que algum tempo atrás, eu fui acometida de um diagnóstico que muito me assustou. O médico falou, olha, Vivian, a gente tem 90% de certeza que você está com câncer no céu da boca. E aí eu falei, Deus, como assim? Eu tenho 2 filhos pequenos. Porque a gente pensa nos nossos filhos nesse momento. Né? Tudo aconteceu porque eu comecei a ficar rouca cantando na igreja, aí eu pensei, alguma coisa nas minhas cordas vocais. Procurei um otorrino, fiz o exame deu tudo normal, mas aí quando fizeram a tomografia, viram que tinha 2 nódulos perto do meu nariz, no céu da minha boca. E esse era o motivo de eu não estar conseguindo falar direito. E naquele momento, o desânimo vem, igreja. O medo vem, assusta, apavora a gente, mas a gente vai ter sempre 2 opções. Ou eu me deixo levar pelo meu desespero, ou eu olho para Deus e confio que Ele tem um propósito. Deus tem um propósito estabelecido em nossas vidas, até nos nossos momentos de dor, até nos nossos momentos de incerteza, até nos nossos momentos que nós não entendemos nada. Existe propósito no céu. Não se desespere. E aí, igreja, eu precisei fazer a biópsia. Já tinha encaminhamento para médico para tratar de câncer. Fiz um monte de exame de sangue, fiz um monte de tomografia, ressonância, raio-x. E todos os exames indicavam a mesma coisa. E aí eu falei, Senhor, eu não sei qual é o propósito disso, mas eu sei que o Senhor tem um propósito. Segura firme nas minhas mãos, não me deixa retroceder, Senhor. Porque às vezes, na nossa força, a gente não consegue dar nem o próximo passo. E é nesses momentos que nós precisamos pedir, Senhor, segura firme nas minhas mãos e não me deixe parar, não me deixe retroceder. E foi olhando para Jesus, que eu comecei a reproduzir, a declarar a palavra, a falar a palavra, a orar a palavra, a alimentar minha mente da palavra. Porque quando os médicos não podem nos ajudar, quando os recursos não são suficientes, o Deus Todo-Poderoso continua sendo suficiente para nossas vidas. E eu quero nessa noite te dizer, existe um antídoto contra o desânimo. E sabe qual é, igreja? É a leitura, é a meditação da palavra de Deus. Olha o que está escrito no verso 9, no verso 7. É importante que você seja forte e corajoso. E que tenha o cuidado de obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Porque se você quiser ter sucesso em tudo o que fizer, seja obediente a todos os pontos da lei que o meu servo passou para você, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nela todos os dias e todas as noites, para ter a certeza de que está sendo obediente em tudo que nela está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Por isso digo e repito, seja forte e corajoso. Nada de desânimo. Não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você. Esteja onde estiver. O antídoto contra o desânimo é ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus
Deus, declarar a palavra de Deus. Então declare a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, permaneça na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai te sustentar quando o dia mal chegar. É a palavra de Deus que vai te manter de pé quando o dia mal chegar. Permaneça firme na palavra de Deus. Esse é o remédio. E aí é interessante porque do verso 1 ao verso 9 é Deus encorajando a Josué a respeito do que ele precisava fazer, a respeito da força que ele precisaria ter, a respeito da palavra que ele precisava acreditar. Mas aí quando chega no versículo 10, a gente observa que o cenário mudou. Por quê? Do 1 ao 9 é o Senhor encorajando, mas a partir do verso 10 é Josué praticando, executando o que ele aprendeu com Deus no secreto. Sabe o que eu entendo, irmãos? O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos ensinar e nos encorajar a respeito do nosso posicionamento. Mas a partir de agora, nós precisamos obedecer e praticar aquilo que está sendo ensinado, um novo posicionamento. É uma nova postura. É um novo entendimento, é uma nova postura de fé. Aprendemos com o Senhor que Ele nos encoraja nas nossas tribulações, que Ele nos garante presença no dia das adversidades. Mas agora o Senhor nos convida a um novo passo, que é começar a praticar aquilo que está sendo ensinado. Sabe, o Senhor nos convida a ficar posicionados. Não como quem não entende quem é, mas quem sabe, como quem sabe que serve a um Deus que já conquistou tudo. A palavra do Senhor vai dizer que já era deles, a terra já era deles, mas era necessário a conquista da terra. Sabe, o Senhor já liberou para você. Já está liberado, só falta você se posicionar e conquistar. Então se posicione, se coloca de pé como quem crê, como quem vai chegar do outro lado, como quem vai viver um novo tempo de Deus. Amém? Você pode se colocar de pé nessa noite? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos nessa noite. Eu vou cantar um trechinho de um hino. Eu quero que você feche seus olhos e você vai colocando diante do Senhor tudo, qual é o Jordão que te assusta, qual é o Jordão que te atrapalha, qual é o Jordão que está te desanimando nessa noite, amém? Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare.
Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu para vencer. O Filho de Deus nasceu para vencer. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda amargura, todo desânimo, todo ambiente de frustração. Nós rejeitamos nessa noite e declaramos posicionamento, declaramos mentes saudáveis, declaramos força no Senhor, declaramos um tempo novo. Nós vamos avançar, vamos viver e vamos conquistar tudo que o Senhor já liberou sobre nossas vidas. Aleluia, aleluia. Aplauda mais uma vez em nome das nossas vidas. Aleluia.